Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde, Joel. Um prazer falar com você. Prazer é nosso. Da Band. Na verdade, esta alteração, ela veio do Senado Federal, do senador Fábio Contarato, do Espírito Santo, que também, junto conosco, é um grande defensor das normas regulatórias do direito de trânsito, em que ele colocou esta disposição em que nos crimes, só para entender, né, nos crimes culposos, seja ele qual for e a pena que tiver, é possível substituir a pena privativa da liberdade, ou seja, a prisão, por uma pena restritiva de direitos, ou seja, por uma prestação de serviço à comunidade. Então, ao invés de eu ficar preso, eu substituo essa prisão por uma prestação de serviço. Com a alteração, que valerá a partir de 6 meses, a contar de hoje, o que vai acontecer? Aquele indivíduo condenado por homicídio culposo de trânsito, não é aquela briga entre o dolo eventual e a culpa, né? Mas, como está redigido hoje, ele terá que cumprir a sua pena em regime fechado, o que significa dizer que um homicida de trânsito embriagado, em excesso de velocidade, que não cumpre as normas, vai ser preso, não só em flagrante delito, mas depois de condenado, ele também cumprirá parte da sua pena em regime fechado. Agora, Januzzi... Em velocidade também? Velocidade também, qualquer... Mesmo não estando embriagado, se o cara estiver acima da velocidade, atropelou e matou, ele vai preso? Exatamente, porque todos esses crimes são crimes culposos. Então, foi imprudente, que é o caso do excesso de velocidade. Foi negligente, que é a questão de pegar uma pessoa dentro da faixa de segurança, da faixa de pedestre. Ou foi imperito, são causas de culpa, e esse homicídio culposo vai dar cadeia finalmente no Brasil. Olha só. Agora, Januzzi, quando a gente fala de consumo de álcool, né, tem um detalhe que muitas vezes é levado em consideração e acaba sendo determinante para manter a pessoa presa ou não, que é a dosagem alcoólica, né? A gente teve, inclusive, esses tempos, um caso de um acidente, uma batida envolvendo um táxi e uma moto, resultou na morte da garupa da moto. E eu me lembro que o motorista fez o exame do bafômetro, 0,32. que comprovou a ingestão de álcool, mas bateu em 0,32. E como para virar crime de trânsito tem que ser de 0,33, né? Me corrige até se não foi isso, para cima, ele ficou solto, né? Com essa mudança no Código de Trânsito a partir de agora, é qualquer dosagem alcoólica ou a gente ainda vai ter essa questão aí de depender do quanto a pessoa bebeu? Essa margem, então, né? Então vamos lá. A margem continua para configurar o crime de embriaguez ao volante. Perfeito? Sim. Mas se o nosso perito do IML configurar, independente da quantidade, que aquele indivíduo estava sob a influência do álcool, independente de fazer o exame, e fazendo o exame só no IML, der que ele estava embriagado, ele foi imprudente. Qualquer embriaguez, então, é cadeia? Qualquer embriaguez, então, agora, eu falo graças a Deus, porque se morreu muita gente, né? Já em virtude disso, vai dar cadeia ao final para aquele transgressor. Ou seja, matar no trânsito hoje, o recado que eu dou aos ouvintes, passa daqui a 6 meses a dar cadeia. E, portanto, as pessoas que hoje, né, matam as pessoas do trânsito e saem sorridentes depois de pagar uma fiança, não vão ter esse sorriso estampado no rosto e vão passar uma temporada no sistema prisional. Qual a pena? Qual a pena para o sujeito que atropelou e matou? O cara que está bêbado. Isso daqui a 6 meses, quando passar a valer essas mudanças. Nós estamos falando numa pena que varia de homicídio culposo de trânsito de 5 a 7 anos, né, de cadeia. Aliás, desculpa, de 4 a 7 anos de cadeia. E, portanto, ele começa em regime já fechado, já aquele que lesiona tem uma pena menor, que varia de 1 a 3 anos, né? Mas ele vai ficar em regime
que nós chamamos de albergue domiciliar. É aquele regime que ele está cumprindo pena. E se ele for pego novamente, eventualmente na rua, cometendo qualquer delito ou um delito semelhante ao que ele praticou, ele regride o regime. Isto é, ele vai do aberto, que ele pode estar, para o semiaberto e para o fechado. Isso para quem machuca alguém, não é? Isso, para quem machuca, para quem mata, a pena é mais alta ainda. Agora, exatamente. como a gente esperava já, Janus, está chegando um monte de dúvida aqui em relação à renovação da CNH, porque isso daí é um negócio que complica mesmo, mas lógico. Essa lei começa a valer a partir de abril do ano que vem, né? A gente tem Exato. 6 meses aí 6 para adaptação. A partir de hoje. Isso. A pessoa que renovou a CNH no começo do ano que vem, ou que está com uma CNH válida agora, é automático entrar nesse prazo de 10 anos ou não? É a partir do próximo documento renovado que aí começa a contar essa nova legislação? Então, nós vamos ter aquilo que, falando português, claro, sem juridiquês, é a vacatio legis, ou seja, de hoje a 6 meses as pessoas vão ter para se adaptar e conhecer as regras para poder cumprir. O que acontece? Aquele que renovou a carteira e o vencimento da sua carteira se der sobre a nova lei, já vai ter os 10 anos. Porque não é da renovação, ele vai renovar né, a Mas carteira. aí não é automático, né? Não, vai ser automático em que sentido? Eu renovei em janeiro, por exemplo. Perfeito? Sim. Daqui a 5 anos eu teria que renovar novamente. Então é isso. Daqui a 5 anos já está sob a legislação nova. Então, vai automaticamente estender para os 10 anos. Mas eu vou ter que trocar a carteira ou não? Eu vou ter que trocar a carteira ou eu fico com ela vencida mais 5 anos? Ela vai ficar lá com uma prorrogação natural, porque vai estar lá vencimento, né, que é daqui a 5 anos, vamos ser 2024, mas como existe a legislação nova, ela foi 2029 para 2029. Entendi. Então vai ter esse prazo assim, ampliado de qualquer maneira. O prazo vai ser ampliado porque a renovação daquela carteira foi feita, aliás, a necessidade de renovação já foi feita sob a égide de uma lei nova. Isso. O que eu recomendo, na qualidade de advogado, é que esta pessoa, então, ao vencer aqueles 5 anos, tá? Isso fica para os ouvintes, peça, então, uma segunda via da carteira, e esta segunda via da carteira já vai vir com a data de vencimento nova. Então, daqui a 4 anos e 11 meses, a gente já pode marcar uma entrevista aqui, ô doutor. Vamos lá. Específico para seu caso. Já vamos deixar agendado aí, viu, Giovana Guedes, a nossa produtora, agendando com o doutor Maurício Januzzi, já essa entrevista para daqui a 4 anos, mais 11 meses, para a gente alertar os condutores, né? Agora é o seguinte, tem uma outra coisa também, que é a questão da pontuação, né, doutor? Porque ninguém está recebendo notificação de multa, tem aplicativo para checar e tudo mais, só que os prazos, né? Ana Paula, se você me permitir, que é um risco, né? Porque as pessoas acham que elas não estão recebendo, elas não estão efetivamente recebendo a notificação, mas elas estão sendo multadas. É isso. Existe uma resolução do CONTRAN, do Conselho Nacional de Trânsito, que a partir do dia 23 de março não haveriam as notificações. Mas a partir do momento do cancelamento desta portaria do CONTRAN, essas notificações virão. E virão com égide na pontuação anterior. Lembrando agora, a pontuação anterior vale até 6 meses depois, ou seja, até abril do ano que vem. O que significa dizer que a contagem, então, até abril do ano que vem é sobre os 20 pontos. Só começa a entrar em vigor a partir do mês de maio do ano que vem, essa pontuação de 40, 30 e 20 pontos. Isso a gente considerando que a partir do ano que vem a gente volta a ter essa contagem de pontos, que é o que não está acontecendo ainda, né? Exatamente. Se nada mudar, essa suspensão de envio de notificação, aparecer pontuação na sua CNH, vai até dezembro. Se não embolar mais, né? Tem alguma chance, será, de postergarem isso para o ano que vem ainda? Olha, eu conhecendo as coisas do governo como eu conheço,
é bem possível que eles revoguem no dia 31 de dezembro, né, dando um presentão de ano novo para todo mundo, justamente para que não caduquem, né, para dizer o português mais claro, as notificações. Porque não é só a pontuação, é a arrecadação, a né? grana. Uhum. Nós não estamos pagando essas multas. E o governo, seja a União, os estados e o município, Que é grana. não vão abrir mão desse dinheiro de jeito nenhum. Inclusive, então, acredito que lá para o final do ano isso deva ser revogado. Certo. E aí a coisa vai complicar. Inclusive, doutor, nós discutimos isso recentemente aqui. Né? Quando você passa em um lugar com a velocidade inapropriada acima da média e recebe uma multa, ou outra multa, até chegar na sua pontuação limite, você tira o pé, você fala, puxa vida, eu tenho que tomar mais cuidado, né? Para não perder a minha habilitação. Como nós não estamos recebendo as notificações agora no meio da pandemia, abre-se uma brecha para você argumentar. Falou, puxa vida, eu não recebi nenhuma multa e perdi minha carteira. Será que esses pontos não serão discutidos lá na frente e retirados da nossa CNH? Pelo fato de não termos recebido? Tudo bem, o governo quer receber. Vocês vão pagar a multa, mas a pontuação a gente vai deixar de lado aqui. A gente vai ser legal com vocês. O senhor acha que pode acontecer isso? Olha, poder acontecer até pode, né? Ou seja, você será obrigado a pagar a multa, que eu acho que isso eles não abrirão mão, mas ele pode zerar a pontuação. Ele pode fazer isso, o decreto, né, do CONTRAN, se assim ele quiser. Mas o que eu queria traçar um paralelo é dessa questão dos 40 pontos também. Nós estamos acostumados hoje com os 20 pontos. E quando há uma extensão de o dobro disso, e o que eu acho mais perigoso é que eu posso ter uma infração gravíssima ou duas, que daí vai diminuir o meu score, né, da pontuação. Uma multa gravíssima, por exemplo, é dirigir embriagado. É uma multa gravíssima. Então, tecnicamente, eu estou ao par, e eu até entendo que isso foi feito para combater a indústria da multa. Mas não se combate a indústria da multa incentivando a prática de infrações de trânsito. Porque a prática de infrações de trânsito vão levar ao quê? A um risco pessoal e a um risco de terceiros, um risco de vida. Então, tecnicamente, eu até entendo o que o governo quis fazer, não é parte daquilo que a gente chama de estelionato eleitoral, porque o presidente da República disse que ia fazer, então todo mundo sabia que isso ia ser feito, mas eu acho complicado porque eu vou estar sendo mais permissivo a que ocorram mais delitos de trânsito, mais infrações de trânsito, e que eu já dobre o número de vítimas que nós não conseguimos reduzir nos últimos anos. Então, o meu alerta é só esse. Eu sou também contra a indústria da multa. Eu acho que se combate isso com investigação por parte do Ministério Público, por parte dos órgãos reguladores, mas não é aumentando a quantidade de pontos que eu vou permitir, aumentando a quantidade de pontos, eu vou permitir que mais delitos de trânsito ocorram. E isso vai ser permissivo para a saúde das pessoas. Eu fiquei em dúvida esses dias, doutor. Fiz uma viagem nesse final de semana, nesse feriado, e encontrei vários radares móveis, mas muitos mesmo. Isso não estava suspenso? O presidente não tinha impedido esses radares móveis recentemente? Joel, faz parte dessa alteração agora. Esses radares móveis, eles poderão até existir, né? Até 6 meses eles poderão continuar multando escondido como estão fazendo. De 6 meses para depois, o que vai acontecer? Eles têm que estar visíveis. Praticamente com luminoso indicando onde eles estão. Exato, exatamente. Com a inserção e que eu, condutor, tenha condição de visualizá-lo, para que então eu possa não ser objeto daquela infração de trânsito. Então, até 6 meses eles vão continuar existindo. Até existe aqui na ponte da cidade universitária, atrás da Marquise,
alguns radares. Esses também não vão poder ficar mais lá, não podem estar escondidos a partir dos 6 meses depois desse decreto presidencial aí e dessa nova alteração da legislação. Doutor, às vezes eu gosto de fazer umas perguntas bestas, mas essas perguntas que a gente faz no dia a dia, e agora eu tenho a oportunidade de perguntar a um entendedor. Vamos lá, esse aplicativo muito conhecido que a gente usa no trânsito, que ele fala para você que o radar está lá na frente, que a polícia está lá na frente, ele faz com que você tire o pé. Ele é muito bom, para te falar a verdade. Eu adoro esse aplicativo. Eu tenho certeza que tem muita gente que está me ouvindo agora que da mesma forma usa diariamente esse aplicativo e fica feliz com o que ele conta para a gente. Mas isso não seria ilegal? Né? Porque você tem ali algo te dizendo que tem lá na frente. Olha, tem um radar, tem a polícia lá, polícia escondida, polícia oculta. Como que funciona isso, hein, ô doutor? Então, essa própria legislação de trânsito que vai entrar em vigor também obriga, né, que as administrações de trânsito indiquem em mapas aonde estão as suas bases de apoio e os seus radares. O que significa dizer que o tal do dispositivo que todo mundo usa não é ilegal. Ele, inclusive, está amparado pela nova legislação e não existia nada que impedia você de ter este resultado. Então, tecnicamente, o dispositivo, o aplicativo está dentro da lei e deve ser usado também pelas pessoas que não querem ser surpreendidas com multas de radares em especial ou até de uma manutenção da polícia. É lógico, né, que a polícia vai ficar, logicamente, despreparada para fazer a fiscalização, mas ela tem que se adaptar aos tempos modernos e fazer aquilo que eu sempre defendi, mas até agora não foi ouvido. Todos os carros de polícia militar não são só carros de polícia militar de combate ao crime, mas de combate a qualquer infração de trânsito. E eles, verificando a ocorrência de uma infração, têm o condão de parar aquele indivíduo e fazer a multa. Tá? Enquanto isso não for colocado na cabeça dos nossos administradores públicos, nós vamos ter, logicamente, o dispositivo como uma facilidade para evitar esse tipo de multa. Tá bom, doutor Maurício Januzzi, eu queria agradecê-lo imensamente pela entrevista esclarecedora, né? Como não poderia ser diferente por ser um conhecedor profundo aí no assunto. Um grande abraço, tá, doutor? Até breve. Então fica marcado já para daqui a 4 anos mais 11 meses a próxima entrevista, tá bom, doutor? Obrigada, Januzzi. Combinado. Ana Paula, Joel, obrigado pela paciência em terem me ouvido. E o que precisarem aqui desse humilde professor, estamos à disposição da Rádio Bandeirantes. Que isso, obrigada, doutor. Sempre um prazer, obrigado.